Olá, tudo bem? Você acreditaria se eu te dissesse que até os dias atuais existe um povo lá na região andina no Peru que é descendente dos Incas? Isso mesmo, gente. O grupo dos Queros, eles se consideram descendentes dos Incas e acreditam que foram escolhidos pelos deuses para continuar as tradições dos Incas, que viveram na região da Cordilheira dos Andes, principalmente onde está ali o Peru. E eles estão vivendo numa montanha a mais de 4.000 metros de altitude acima do mar. Os Queros, além de manter várias tradições que vieram do povo Inca, eles também são conhecidos pela prática da Pachamama, ou também conhecida como Mãe Terra, que basicamente é uma forte ligação com as questões da natureza que envolve a comunidade. Acredita-se que os Queros são descendentes dos Incas, aliás, de nobres Incas, e que eles fugiram para as montanhas durante a conquista espanhola no século XVI. Bom, falando em conquista espanhola e falando nos descendentes dos Incas, a gente tem que se perguntar como isso ocorreu, como se deu essa conquista espanhola no contexto da expansão marítima e da colonização da América. Bom, o Império Inca, ele existiu na região da Cordilheira dos Andes. Ele vai pegar ali as extensões do Peru, do Chile, até mesmo uma parte da Argentina, enfim, toda aquela região ali andina. E esse império grandioso, principalmente na sua extensão territorial, ele vai entrar em crise justamente a partir do processo de colonização da Espanha. E isso não vale, pessoal, só para o Império Inca não, para o Império Azteca também. E aí, durante a conquista da região do Panamá, os espanhóis escutavam muitas histórias de que havia um local chamado Peru e que nesse local havia muita prata e outros metais preciosos. E aí, obviamente, essas histórias que chegavam até eles acabaram então despertando o interesse em chegar até essa região. E aí, quase uma década depois, 10 anos depois, os espanhóis conseguem chegar ao território onde está hoje o Peru. Bom, isso, gente, eu tenho até uma data para te dar. 1532, primeira metade do século XVI, contexto de colonização da América e expansão marítima. 1532, então, o espanhol Francisco Pizarro chegava até a região do Império Inca, estabelecendo seus primeiros contatos com o imperador Atahualpa. Lembrando que o imperador no Império Inca a gente chama de Sapa Inca. Francisco Pizarro González foi ele, conhecido como o Conquistador do Peru, que empreendeu as primeiras investidas contra o território Inca. Por falar nisso, o Pizarro, ele é um dos nomes mais importantes nesse processo inicial de colonização espanhola. Ele nasce no ano de 1476 e vai falecer no ano de 1541, ou seja, ele pega ali a transição do século XV para o século XVI. O Pizarro, ele chega na América quando ele estava ali com aproximadamente 34 anos, ele era um plebeu, mas olha que informação importante, a conquista Inca só acontece quando ele já está com 56 anos. Então ele chega na América com 34, mas o processo de chegada à Cordilheira dos Andes se dá com 56. Pizarro, ele vai chegar lá no Império Inca em 1532. Só que ele já vai tentar chegar no território andino antes. Em 1527, ele sai na sua primeira expedição, mas ela não tem sucesso. Ele não consegue encontrar de fato o centro do Império Inca. Na verdade, o que ele encontra são povos que eram subjugados pelo Império Inca. Mas a sede do Império Inca ele ainda não encontra. E aí depois, alguns anos, poucos anos mais à frente, ele vai pedir uma nova autorização para o rei da Espanha, que na época era o Carlos V, para poder ir de novo. E aí sim, nessa segunda vez ele vai conseguir. Gente, ele estava com mais ou menos 200 homens, quase 30 cavalos e, lógico, ele leva com ele alguns representantes nativos, alguns povos indígenas, para poder servir de intérprete. Uma coisa que você deve estar se perguntando é, gente, 200 homens para conquistar um império? Gente,
Quando Pizarro chega lá, junto com os 200 homens que ele leva nessa expedição, ele encontra um império um pouco fragilizado politicamente. Os 2 filhos do imperador Huayna, lembrando que o Huayna Capac ele havia morrido, né, por uma questão de saúde, uma doença, e aí os 2 filhos, o Ascar e o Atahalpa, começaram a brigar pelo poder, pelo controle do Império Inca. E os espanhóis chegam justamente nesse momento, no momento em que está acontecendo uma disputa interna entre 2 irmãos pelo controle do Império Inca. O Atahualpa vai vencer. E aí depois que o Atahualpa vence, o Pizarro consegue inicialmente fazer alguns contatos mais tranquilos com o povo Inca, até que ele vai combinar um encontro com o Atahualpa, que é o imperador Inca, num caminho em direção a Cusco, e aí, durante essa trajetória, começa um conflito entre os indígenas, entre os povos nativos e os espanhóis. Desse conflito nós vamos ter ali a morte já de alguns indígenas e o fato mais importante, o Atahualpa vai se tornar um prisioneiro. O Pizarro vai fazer o imperador Inca de prisioneiro e aí ele vai barganhar uma recompensa em ouro. O povo, o imperador Inca, aceita pagar essa recompensa para poder libertá-lo, só que a recompensa foi paga, mas ele não foi libertado. E o que é pior, sabe o que o Pizarro mandou fazer com a Atahualpa? Matar. Como? Enforcado. Se você já tinha um cenário político fragilizado, agora você imagina com a morte do Atahualpa. Gente, depois disso, começa uma intensificação dos conflitos entre povos locais e espanhóis, e isso vai enfraquecer ainda mais o território Inca, possibilitando, por exemplo, os espanhóis de conquistarem Cusco e logo em seguida a cidade de Quito. E para garantir o contato com o território do Panamá, sabe o que o Pizarro fez? Fundou a cidade de Lima em 1535. Para efetivar essa conquista, para eles garantirem o domínio de mais territórios, o que eles fizeram? Eles pegaram um descendente inca chamado Manco Capac e fizeram o quê? Transformaram ele num chefe, só que num chefe sem poder, submetido ao poder dos espanhóis. O que eles pensaram? A gente pega uma pessoa que tem, né, ligação com os incas, dá um poder representativo para essa pessoa, mas na prática quem manda é a gente. Mas colocando essa pessoa como um chefe, colocando essa pessoa para liderar esse território, a gente consegue facilitar o domínio desse território. Só que essa estratégia não deu certo. E por que não dá certo? Porque em 1536, o Manco, que era um representante dos incas, ele vai tentar expulsar os espanhóis. Ele tenta expulsar os domínios espanhóis. E isso acabou fazendo com que os espanhóis enviasse para a América um contingente militar ainda maior. Ou seja, as forças militares espanholas vão passar a chegar com mais força depois dessa grande revolta indígena que chegou a ser liderada pelo Manco. E uma informação importante, em 1570, olha só, já na segunda metade do século XVI, os espanhóis de fato conseguiram efetivar a sua colonização e implementar um modelo administrativo colonial naquele território. Bom, e aí fica aqui uma informação importante para nós. Quais foram os fatores, então, que possibilitaram os espanhóis a conquistarem o território Inca? O primeiro e mais importante, as próprias rivalidades existentes no território. Rivalidades entre irmãos, rivalidades entre grupos que já eram dominados pelos Incas. Então, eles aproveitam já de conflitos pré-existentes. Outra coisa, as doenças, tá, gente? Muitos nativos foram contaminados por doenças que eles ainda não tinham nenhum tipo de imunidade. Também a arma de fogo, é sempre bom a gente mencionar, os grandes contingentes militares, mas aí vale lembrar, gente, que esse grande número de militares só vem depois, no início ainda não, tá? A questão dos cavalos também vai ajudar bastante, mas eu não tenho nenhuma dúvida. O principal ponto foi explorar esses conflitos já pré-existentes para poder facilitar esse processo de colonização.
E aí, pessoal, lembra daquele grupo que eu falei para vocês lá no início da aula, dos descendentes dos Incas, os Queros, que vivem no Peru atualmente? Apesar do esforço, o grupo vem diminuindo porque muitos jovens saem da região onde eles estão e vão buscar cidades próximas ali no Peru, buscando crescimento econômico e também buscando questões ligadas à educação. E isso acaba trazendo, um grande desafio para a preservação da língua, dos costumes e da tradição dos Queros. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de relacionar a conquista dos Incas ao processo de colonização e expansão marítima. Tchau, tchau e até a próxima!